Boa noite, irmãos. Bom dia, é verdade. Queria convidar os irmãos a abrir as Escrituras no livro de João, capítulo 1, continuar onde eu parei num domingo à noite, e continuar esse sermão de João, capítulo 1, esse prólogo, esse início aqui, essa grande introdução que João dá ao seu livro, né? Que o distingue bastante dos demais evangelhos, e essa realidade apresentada aqui por João é muito importante para que, quando a gente lê o livro dele como um todo, e a gente volta a ler o livro dele, são bases e verdades fundamentais a qual ele quer deixar muito claro no restante do livro a qual ele escreve, o evangelho a qual ele escreve, né? Então, a gente vai meditar um pouco mais nisso. Eu li na outra vez do capítulo 1, né, versículo 1 ao 5, mas agora eu quero ir do 6 ao 13, e a gente meditar nesses versículos preciosos esta manhã. Amém? Assim diz João, capítulo 1, versículo 6 em diante. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar-se da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos quais crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? O texto continua, boa parte do Evangelho de João, ele tenta deixar isso muito claro. Todos os outros evangelhos têm essa realidade, todos esses outros evangelhos também apresentam Jesus com uma característica assim divina, mas João constantemente tenta enfatizar essa ideia. Jesus é Deus, isso é muito claro, a gente vai lendo os evangelhos, ele muitas vezes vai trazer essa percepção de Jesus é Deus. Então ele tenta firmar isso em boa parte, ou todas as partes assim que a gente vai lendo, a gente tentando aplicar e pegando os ensinamentos assim que ele vai demonstrando na sua escrita do Evangelho, apontando para essa realidade preciosa. Jesus é Deus e as implicações que isso tem para a nossa vida prática e diária. E João aqui na sua introdução, ele reafirma isso. No primeiro versículo que a gente leu no domingo a qual eu preguei esse texto à noite, ele fala que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Então ele aponta uma ideia inicial, um princípio eterno desse Verbo com o próprio Pai. E ele afirma que ele participou da obra da criação junto com o Pai. E em contextos maiores, ele vai falar que essa ideia de que ele estava com Deus e o Verbo era Deus, também apresenta nas suas implicações a essência desse Verbo. É uma essência divina. E no versículo que a gente leu aqui, do versículo 6 em diante, ele fala de João Batista, que era aquele a qual nasceu antes, né, um pouco depois ali de Jesus, na verdade, antes de Jesus. E esse João, ele é aquele que vai anunciar o caminho, né? Ele vem falar a respeito de Jesus. E aí no versículo 15 de João 1, ele fala um pouco disso. João testemunha a respeito dele. João, capítulo 1, versículo 15. Dele exclama: este é de quem eu disse, e o que veio depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude da graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o testemunho unigênito de que está no seio de seu Pai, a quem é revelado. Aí ele continua, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhes enviaram Jerusalém. E aí ele vai falando um pouco de João, e João vai trazer essa ideia de testemunhar. A gente pode ler do versículo 19 em diante, ele vai dizer assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém, os sacerdotes, levitas, para que lhe perguntasse: quem és tu? Ele confessou e não negou: confesso, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías.
Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus. E me perguntaram, então, por que batiza-se? Não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E respondeu João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então João, ele era aquele que anunciava, vai vir alguém após mim, ele é maior do que eu, ele é antes de todos, né? Ele fala antes de mim, até a ideia de que João, a ideia de que ele nasceu primeiro, mas já apontam a ideia de que esse Cristo, esse Messias, aquele que viria após ele, já não tem um princípio inicial ali, porque ele é eterno como Deus. Então ele vem antes de mim, ele é antes de mim, ele está além da nossa existência. Aqui ele criou todas as coisas. Então João anunciava, ele era esse testemunho, e ele não era, ele fala no versículo que a gente leu, né? Este veio testemunhar para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Então, João anunciava. Então, a gente pode dividir umas 3 partes aqui. A gente vê esse versículo 5 ao 6, esse tema, né? Que Jesus é Deus, é o mesmo tema da última vez que eu trouxe a mensagem. Ele vai trazer essa ideia. Versículo 6 em diante, até o versículo 8 aqui, ele vai falar sobre esse testemunho, a quem testemunhava sobre o Cristo. Essa primeira parte vai apontar para uma ideia de que João Batista era esse testemunho de Cristo, era aquele que anunciava, aquele que falava a respeito do Messias, aquele que viria após ele, aquele a qual os homens necessitavam, a luz que realmente, a verdadeira luz que ilumina o mundo, ou que traz os homens em trevas e escuridão ao caminho correto. Esse João aqui é um testemunho, mas João também é uma forma de aplicação para nós como crentes. Assim como João anunciava e falava, não dele mesmo, mas do Cristo ao qual viria, o Cristo que estaria após ali a ele cumprindo o seu ministério de salvação, nós também temos essa missão, mas não como João em certo sentido, porque nós não estamos, o Cristo não está vindo após nós, ele já veio, ele já esteve aqui presente, ele já anunciou, já mostrou, revelou a sua graça, a sua glória, como unigênito do Pai, revelando a imagem de Deus aos homens. E assim esse Cristo encarnado, a mensagem ali presente, que João estava ainda testemunhando, nós também somos testemunho dela. E assim nós temos as Escrituras que apontam e mostram, como o Evangelho de João, a vida desse Messias. E esse Messias agora entre nós, que viveu entre nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está com o Pai, e aguardando nós a sua segunda vinda, esse testemunho de chamar os homens ao arrependimento, como João Batista, a gente vai ver nos Evangelhos, vai falar sobre isso, ele vai chamar os homens ao arrependimento, à fé, que está vindo o reino de Deus, está vindo a verdade de Deus. Nós também temos esse mesmo ministério de João nesse sentido, de testemunhar a respeito do Cristo, que já veio e que esteve entre nós, mostrou a graça do Pai, cumpriu a sua missão de morrer numa cruz e salvar o povo que era pertencente a Ele. E esse Cristo, nós hoje também fomos comissionados por Ele, em Mateus 28, na grande comissão, de ir pregar o Evangelho, fazer discípulos, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma missão da igreja, de anunciar as verdades de Deus, de chamar esse povo ao arrependimento. Esse testemunho de João Batista também torna-se um exemplo para nós, para que esse Cristo, que é Deus, cheio da graça do Pai, é também a nossa missão de anunciá-lo, de chamar ao povo a verdade desse Cristo. A toda a igreja, a todo o povo de Deus, como a gente vê lá em Mateus capítulo 28, isso é a missão da igreja. E quando a gente vê aqui domingo de manhã, os Atos dos Apóstolos, não é isso? Os apóstolos pregando, o povo se convertendo, e o povo se converte, abre igreja, e a igreja abre, aqueles crentes ali pregam em mais regiões, começa a aparecer discípulos, aí você tem Priscila e Áquila, você vê Lídia se convertendo, e ali anunciava o evangelho naquela região, e a gente vê o evangelho ali crescendo. O povo entendia, os crentes que se convertiam iam testemunhando, iam anunciando quem era esse Cristo, e assim o povo de Deus ia se convertendo e chegando a ele. Nos versículos, um pouco depois, versículo 9, né? Quero ver só o 9 aqui primeiro, ele vai dizer assim: a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Então, esse termo aqui de João, a verdadeira luz, realmente traz essa ideia de veraz, de real, de contra a falsidade,
contra aquilo que é errado, a luz que ilumina, a verdadeira luz, essa plena revelação da verdade de Deus, era o Cristo. Ele era essa plena revelação, ele era essa realidade presente aqui entre nós, e que anunciava e mostrava a luz que ilumina todo homem. Lá em, talvez a melhor tradução, acho que é a NVI que traz essa tradução, ele diz assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina a todo homem. Então, era uma luz distinta, não é uma luz talvez como estas luzes, não só talvez, mas não era como as luzes que iluminam aqui o sol, ou então as luzes do templo, mas era uma luz que tinha um significado a mais, que trazia uma realidade maior nesse sentido, para que os homens perdidos nas suas trevas, na escuridão dos seus pecados, daquilo que era pernicioso e contrário à verdade de Deus, assim esses homens eram, portanto, iluminados. Lá em João 8,12, Jesus fala também algo sobre isso. João 8,12 diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então eles objetificaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico a mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. E aí ele continua falando algumas coisas aqui. Então, Jesus fala, né? Está no versículo 18 desse mesmo texto, ele vai dizer: eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, Jesus é essa luz que ilumina o mundo. E como ele diz próprio no versículo 8,12, que a gente leu, quem está nele não vai andar em trevas, não andará mais em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, essa luz, ela é distinta, porque ela traz o homem a uma realidade de vida. É isso que está dizendo, é luz da vida. É trazer o homem que está no estado de trevas e escuridão para a vida, que é estar com Deus. Cristo é a luz. Cristo é esta vida que nos traz realmente uma nova percepção sobre o mundo. A gente estava morto espiritualmente, Efésios 2 vai dizer isso. A gente estava em escuridão, em trevas, em contextos totalmente perdidos, caminhando a passos largos para o inferno. Cristo é este que nos traz vida. É a luz que traz aos homens o verdadeiro sentido da existência. Nós somos feitos para Deus e só encontramos paz no Criador. É assim que muitos teólogos da patrística, dos tempos antigos, falavam, e eles estão corretos. Deus nos criou, o pecado deturpou as coisas, e assim um homem caminha para o inferno em escuridão, em trevas, distantes de Deus. Mas em Cristo, nós temos a luz, nós temos a vida, nós voltamos a uma realidade que podemos ter esperança, que é algo muito constantemente mencionado pelo apóstolo Paulo, até em Efésios também, capítulo 2, que a gente viu, né, que sem Cristo é sem Deus, sem esperança, sem as promessas, sem a aliança. Perceba isso, essa realidade, ela é presente nessa verdade, que Cristo é a luz. Nós, como crentes, precisamos entender isso, entender que Cristo é essa luz, e precisamos testemunhar da luz. João Batista não era luz, mas veio testemunhar da luz. Essa luz, ela é preciosíssima, como nós vimos aqui no texto. 8,12, João 8,12. A luz traz vida, é a luz da vida. Estávamos mortos, mas Cristo nos deu vida. Cristo nos tirou das trevas, Cristo nos tirou da escuridão. O período no qual nós estávamos perdidos, cegos e caminhando a passo largo para o inferno. Mas essa luz que veio ao mundo, Cristo Jesus, nos proporcionou vida. Versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Vamos para um texto, eu gosto muito desse texto, lá de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Versículo... Vamos ter aqui. Versículo 1. 1 e 2.
Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Cristo. Percebe? Deus, no Antigo Testamento, falou por seus profetas. Os profetas vinham anunciando, falando. Os profetas vinham dizendo sobre Deus, sobre suas alianças, suas promessas. Muitos deles falaram, sim, como Isaías, e outros mais anunciavam, né, sobre o Messias, como diz o estranho, né, que é Jesus, né, no caminho de Emaús, indo pela lei, pelos profetas, por Moisés, mostrou como tudo testificava, né, falava do Cristo que viria. Então, o autor de Hebreus, que não sabemos quem é, vai dizer, Deus falou pelos profetas. Os profetas vieram falando, mas nesses últimos tempos agora, não foi pelos profetas. Ele enviou o seu próprio Filho, a quem fez o universo, criou todas as coisas, e que era a exata expressão do seu ser. Quem vê o Pai, vê o Filho, quem vê o Filho, vê o Pai. Não é que são a mesma pessoa, são pessoas distintas, mas a essência divina era a mesma. Por isso que não havia diferença. Eu quero ver Deus. Jesus é Deus. Você está vendo o Cristo. E aí, os apóstolos questionam, Pai, Jesus nos mostra o Pai. Mas vocês estão me vendo. É a mesma essência, eu sou divino. Eu e o Pai somos distintos nesse sentido, não é a mesma pessoa, mas são distintos, assim, a ideia de trindade, né? 3 seres distintos com a mesma essência. Mas ele está dizendo, eu sou Deus também, sou divino. Ele é a exata expressão do ser do Pai. Porque as ações, porque a perfeição, porque a santidade, porque o amor, porque a bondade, porque a onipotência, a onisciente, a onipresença, tudo está nele também. É igual ao Pai nesse sentido. Os atributos divinos do Filho são iguais ao Pai. Ele é Deus. Então, esse verbo esteve entre nós, andou entre nós e falou das verdades do Pai. E aqui há 2 tolices no mundo. E aqui o texto que eu vejo nesse texto de João capítulo 1, versículo 10. O verbo estava no mundo, foi feito por ele, ou seja, o Criador pisou aqui, andou entre nós, e ele vai dizer, mas eles não o receberam, eles não o conheceram. E aí, essa é a ideia do mundo, foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. É como um autor que cria algo e você não reconhece aquele que escreveu a obra, é aquele que criou tudo, mas não foi reconhecido por aquilo que fez. O mundo aqui, claro, ele está dizendo um mundo como um geral. Houveram crentes, houveram discípulos, houveram pessoas que creram. A gente tem Atos dos Apóstolos, a gente tem os discípulos, a gente tem gente que creu nele, viu e percebeu isso, né? Mas o mundo como um todo não celebrou a sua vinda. O mundo como um todo não o reconheceu. O mundo como um todo preferiu os pecados do que o Cristo. Entende? Então, é uma tolice do mundo. Quando estamos em pecado, uma ideia do pecado do homem, a tolice do homem, é não conhecer Jesus. Diz o tolo no seu coração, não há Deus, né? Não é o Salmo? É o tolo, ele não reconhece o Criador, ele não reconhece o seu Senhor, ele não dá glórias a ele não se rende a Cristo, ele não percebe que é um pecador miserável e precisa desse Cristo, ele é um tolo. Então, implicitamente, nesse texto, ao meu entender, como essa ideia de que o mundo não conheceu, e pelo texto, quando continua sobre que o mundo amou mais as trevas do que a luz e tudo mais, dá a entender a ideia da tolice do mundo, de não reconhecer a Deus, de não dar glórias a Ele, de não render, servir a Ele, de subjugar a sua vontade. Porque Ele é o Criador, Ele é o Salvador, é aquele que é digno disso e nós não o fizemos, né, o mundo como um todo. E aí vamos ver um pouco do versículo um pouco mais na frente, que é Tito 3,3, que vai mostrar essa tolice do mundo, que é justamente a tolice do mundo sem Deus. Vamos lá para Tito 3,3. É o apóstolo Paulo falando, acho que essa verdade de João se aplica bem a esse texto de Tito 3,3. Que diz assim, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desagarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo uma malícia de inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, aí vai constar, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou e tudo mais. Então,
Pois também outrora éramos nécios e desobedientes. A ideia dos nécios aqui, algumas traduções vai tolos, né? E algumas coisas assim. Então, o homem sem Deus é um tolo. O homem que vive nos seus prazeres é um tolo. O homem que vive nas suas paixões, desprezando a Deus, é um tolo. Assim o apóstolo descreve aqueles que estão no seu pecado. São tolos. E aqui, aplicando-se ao texto, são tolos porque não reconhecem o Salvador. Não reconhecem o Cristo como Senhor. E não é um reconhecimento apenas de teoria. Porque a gente vai conversar com as pessoas no Brasil, por exemplo, muitas pessoas vão dizer, não, creio em Jesus. Jesus é o Salvador. Ele é verdade, Salvador. Mas a pessoa nem sabe de Salvador de quê? De que ele te salvou? A pessoa não sabe. Então você era um pecador, estava perdido, caminhando para o inferno, seu destino era a morte eterna. E ele te salvou dessa condição de pecador, condição de terrível natureza pecaminosa, filhos da ira, como o apóstolo Paulo chama. Então, o homem, ele não percebe o seu estado, que é de separação de Deus, de distância do Senhor. E esse homem vive dessa forma. Tolos são assim, porque não reconhecem o seu Salvador. E aí, essa é a ideia do reconhecimento, que não há tal ação, não acontece. Versículo 11. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Aqui também falando, talvez não, da nação de Israel, que era o povo ali que estava sendo prometido diretamente o Messias. E esse, infelizmente, foi a ação do povo de Israel. Não creu no Messias. Vamos lá para Mateus, capítulo 23, que é um texto que mostra essa falha da nação de Israel, de não crer no Messias, que assim foi prometido a eles tantas vezes pelos profetas. Jesus lamentando aqui, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos, seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então Jesus traz uma ação de tristeza contra Israel, porque Israel não o recebeu. Ó Israel, que apedrejes e matas os que são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês não querem. Eu vou, mas um dia vocês vão reconhecer. A gente tem de está lá em Zacarias, né? Então ele vai voltar e vai fazer ali novamente uma restauração àquela nação, o povo como um todo. Não é que israelitas não se converteram. Lembra que os discípulos, né, normalmente são ali da região de Israel. Mas é como a nação, como a entidade, como o povo como um todo não reconheceu. A entidade de Israel, a nação de Israel não reconheceu Cristo como Salvador. E isso é terrível. Foi prometido a eles, eles não o quiseram. Era para chamar ele de rei, mas não o chamaram. Foram, pelo contrário, buscar apedrejá-lo, matá-lo, no sentido de crucificá-lo. Foi isso que a nação como o povo fez com Cristo. Apesar de ter os remanescentes ali que creram. Então, se aplica essa ideia. Versículo 12 e 13, para a gente encerrar. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, a saber, a qual os creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a gente tem 3 partes nesse texto aqui. Versículos 6 ao 8, a gente fala do testemunho, a gente vê essa ideia do testemunho. 9, 10 e 11 aqui, fala muito claro sobre a pessoa de Cristo, sua missão, como ele veio, foi enviado, né? Ele era luz e tudo, e as pessoas não receberam a condição desses homens ao não receber a luz que foi enviado. E versículo 12 e 13 fala da relação. Foi triste o que aconteceu com o mundo não conheceu. Foi triste o que aconteceu com a relação de Israel, né, que também não reconheceu. E não reconhecer aqui, não dar glórias a ele, envolve a questão, sim, de estarem em pecado e em serem tolos de rejeitar o Messias. Então, foram tristes, mas uma relação de contradição aqui. Mas não foi só isso, há uma esperança. Há aqueles que creram. Não foi só rejeição, não foi só aqueles que abandonaram. Não está tudo perdido, mas houveram aqueles que creram. Não está tudo abandonado, houveram os que creram. Entende? Versículo 10 a 11 fala do verbo, né? E o mundo não conheceu. Versículo 11 também não reconheceu. Mas aqueles que foram reconhecidos, mas aqueles que creram, todos que o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome.
Vamos para João 3,16. A gente vai ler 3,16 em diante. Texto muito citado, né? Mas o pessoal lê só o 3,16 e não lê o restante do texto, que tem algumas coisas muito importantes aqui, que aplica-se claramente ao que a gente vê no versículo 12 e 13 de João 1. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo depois: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este: a luz, olha a luz de novo, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguidos as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Percebe? Crer no Filho de Deus, essa luz, envolve uma ação, uma prática, que não é só de boca. Se aproximar da luz é ter suas obras arguidas, ou seja, questionadas, reveladas, apresentadas. E quem pratica as obras más, eles não querem que suas obras se tornem arguidas, reveladas, julgadas pela luz. Então, a luz aqui, que é Cristo, apresenta quem crê nele uma vida modificada, uma vida que não está mais envolvida com obras das trevas, com o mal. Não crer nele já aponta a sua maldade, já aponta o seu pecado, já aponta as obras más que você está praticando, em diversas ordens. Não é só quem mata, quem rouba, quem furta, quem faz crimes hediondos, crimes terríveis, ações monstruosas, não é só esses. Porque essa é a ideia. Ah, não, eu não sou um cara mau, eu não sou um pecador. Não, meu pecado não é exatamente esse, eu não peco dessa forma. Meu pecado é só aquilo ali, aquilo acolá. Não, o seu pecado é incredulidade, o seu pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas, o seu pecado é não glorificar a Ele com a sua própria vida, doar a sua vida como um todo. É na sua vida você ter áreas que você não permita que Ele toque. É você dizer: não, Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida, mas aqui o Senhor não é exatamente Senhor. Nessa área aqui eu comando, Senhor. Nessa outra aqui é o Senhor, mas nessa aqui, não, essa aqui sou eu. Eu sou o Senhor da minha vida aqui. Não é o Senhor da minha vida, é eu que sou dessa. Mas nessa outra área aqui eu deixo o Senhor comandar. Isso são erros, são pecados, são ações pecaminosas. É você muitas vezes colocar coisas acima de Deus, seja coisas boas, seja a sua família, o seu filho, o seu emprego, coisas que não são pecados em si, são coisas louváveis. Mas você colocar isso acima de tudo, acima de Cristo, elas se tornaram ídolos do seu coração, se tornaram pecado. É os seus desejos, que muitas vezes a gente não conhece, que eu não conheço, que o pastor Valnei não conhece, que o pastor Jaime não conhece, que ninguém conhece, seu irmão, os diáconos, outras pessoas da igreja não vão conhecer, e nem quero, porque Deus sabe o que você pensa. Já tem quem precisa saber, que é o Senhor, que é público dos nossos pensamentos. Ele sabe nossas intenções, as nossas motivações, e isso faz com que as minhas obras, aquilo que eu faça, tenha algum peso. Eu posso estar ajudando aqui com alguém com muita caridade e exterior, mas minhas motivações podem ser muito impuras. Mas a luz, que é Cristo, o Senhor de tudo, Ele sabe as minhas obras. Ele sabe naquilo que eu faço, se é para a glória dEle, ou se é para a minha glória. Isso tem peso. Mateus capítulo 5, li até ontem na mocidade. Há uma motivação para as coisas. Os pecados estão aí, irmãos, as obras são más, mas entenda que não é só uma obra externa, é uma obra também interna, de desejos, de motivações, contam para Deus, contam demais. Mateus 5, né? Parei no texto? Parei. Versículo 14 a 16, diz assim: vós sois a luz do mundo, não pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende um candeeiro para colocá-lo debaixo do alqueiro, para que no velador alumie todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e o quê? E glorifiquem a vosso Pai
que está nos céus. Pouco depois Jesus vai falar sobre aquele que adultera, não é só o que adultera na prática, mas aquele que desejou a mulher do outro, né? Aqui nesse mesmo sermão da montanha, e vai falar sobre aquele que o desejo já conta. Você não adulterou na prática, mas já adulterou no coração. Você já adulterou com ela nesse sentido, né? Então você já pecou. Perceba isso. O homem é pecador por natureza. Depois da queda, todos pecamos. Mesmo que você não tenha cometido crimes terríveis, mesmo que você não tenha cometido assassinatos, crimes de guerra, coisas mais atrocidades aí que possa haver, aí que a gente vê nas nossas cidades e coisas terríveis. Você não pode ter cometido nada disso. Mas você pode ter sido incrédulo. Você não pode ter crido. Você pode ter desejado coisas que não era para você ter desejado. Você pode ter feito algo e não glorificou a Deus naquilo que você fez. Você fez para você, para a sua glória, para você se achar. Você pecou. Você precisa do Salvador. Você precisa da luz que transforma o homem e faz o homem agora nova criatura. Você precisa dele. Você está em trevas se você não tem Jesus. O crente está lutando com o seu pecado. O crente entende isso e entende, não posso viver nessa prática. Ele reconhece que é pecador e busca melhorar, busca santidade, busca lutar com o pecado. Essa é a grande diferença do crente. Ele é agora habitado e ele não mais vive numa vida de pecado constante, com a vida à revelia. Ele agora entende o seu Salvador, entende que é dependente de Deus, que foi iluminado por essa luz que é Cristo. Ele agora tem essa luz. E aí a gente não vai falar isso, vira testemunho, vira luz também, como a gente leu, né? Somos luz do mundo, né? Porque nos ligamos a Cristo, e assim, discípulos dele, mas outra hora. Então, ele agora entende e não mais vive nessas práticas, ele luta com isso. Então, entendam isso. Nós precisamos dessa luz. Ele é Deus, ele é a luz do mundo. O Verbo se fez carne, ele esteve entre nós, e aí nos qual não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui até repete um pouco quando ele fala o discurso de Jesus com Nicodemos, né? Nascer da água, do Espírito, né? Tudo mais. Então, somos nascidos de Deus, como ele fala aqui. Quando temos Cristo, aqueles que creram nele foram feitos filhos de Deus e foram nascidos, não do sangue, não da carne, mas de Deus. Quem crê em Jesus que é filho de Deus? Quem crê no unigênito de Deus é que é salvo, que é remido, que realmente é filho por adoção, como Paulo vai falar lá um pouco mais na frente em Romanos. Sem Jesus, somos criação de Deus, jogada aí à revelia. Mas em Cristo, por causa de Cristo, nós somos adotados. E assim a gente pode falar o que foi dito no versículo 13, os quais não nasceram da sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Filhos por adoção, por causa de Jesus, por causa do seu sangue derramado na cruz, por causa que cremos nele, no Salvador. É por isso. E para encerrarmos, lembrarmos as aplicações que fiz aqui hoje, somos testemunho como João. Nesse sentido, precisamos falar da luz, precisamos ser luz, precisamos mostrar Jesus a este mundo, precisamos falar da verdade de Cristo. Jesus é a luz. Você tem andado nessa luz? Andar nele replica-se salvação. Ter ele replica-se salvação. Ter ele é mostrado ao mundo que somos salvos e somos filhos de Deus assim, adotados por Cristo. Sem ele, estamos distantes, estamos longe do Pai. Jesus, como eu falei, aqui foi cantado também, é a imagem do Deus invisível. Como foi lido em Hebreus 1, ele é a perfeita expressão do Pai. É a revelação exata, plena de Deus. Você tem crescido no conhecimento, tem anunciado esse Cristo. Lá em Filipenses 3, não vou ler o texto pelo nosso tempo, mas Filipenses 3, Paulo vai dizer que ele deixou tudo de fora. Tudo ele considerou esterco. Ele vai falar várias coisas. Ele vai dizer várias coisas que tinham peso ali na sociedade. Sou hebreu, de hebreus. Ele traba até a tribo dele, a tribo de Benjamim, né, que foi uma das tribos até fiéis, que não se apartou, né, como Judá e tudo. Então, Reino do Sul ali, né? Então, ele vai falar que é hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, aí fala que foi circuncidado, que era fariseu, vai dar vários preceitos importantes. Ele diz, mas tudo isso é considerado como perda e refúgio, esterco, para conseguir a Cristo, para alcançar e ter o conhecimento, aquele do nosso Salvador. 2 Pedro 3,16 vai falar algo parecido. Pedro vai dizer, olha, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Crescei nisso, estejam plenos disso. Jesus é Deus. O que você tem feito com essa verdade? O que você tem dito crer? Ele é a luz do mundo. O que você tem dito, feito com essa verdade na sua vida? Eu creio nisso.
Mas será que é algo que fica na nossa mente ali, no nosso subconsciente, no dia a dia da igreja, como se 2 mais 2 é 4? Eu sei que 2 mais 2 é 4, mas quais as aplicações práticas da minha vida que 2 mais 2 é 4? A gente não faz isso todo dia. Mas diferente de 2 mais 2 igual a 4, saber que Jesus é Deus, saber que Jesus é a luz do mundo, saber essas verdades, elas teriam que ter impacto na nossa vida diária. Como talvez a gente saiba coisas corriqueiras do dia a dia que tem impacto, né? Talvez o preço da gasolina, eu vou sair hoje, o preço da gasolina está assim. Então tem um impacto na minha saída, saber se eu vou ou não, porque tem um preço, um exemplo. Jesus é muito mais importante, muito mais impactante do que isso. Você tem pegado essa verdade, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, e tem crescido no conhecimento dEle. Ele nos deu a sua palavra, Ele se revelou a nós. Você está aqui hoje para escutar a verdade exposta das Escrituras. Que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele remiu um povo para si, que Ele salvou por graça, a favor imerecido, tão pecadores como nós. O que isso tem feito na sua vida? Você tem valorizado esse conhecimento, essa revelação, que é a maior revelação de todas, mais importante do que a ciência exposta aí no mundo. Não é que a ciência não tem o seu valor, tem. Mas se comparado à verdade das Escrituras, do Deus que que salvou nós por meio de Cristo, a verdade das Escrituras é muito mais preciosa nesse sentido. Porque nosso destino estava traçado e Ele nos salvou. O que você tem feito com isso? O que você tem conhecido? Porque às vezes a gente se entrega tanto aos conhecimentos que são bons, não são errados, né? Há vários crentes aí fiéis que são grandes cientistas, grandes pedagogos, médicos, advogados, juízes, enfim. São verdades plenas e se dedicam a isso, debruçam horas e horas do seu dia para isso. Mas muitas vezes a verdade de Deus, ela é menosprezada, ela é diminuída, como se fosse menos importante na prática. Se você conversar com essa pessoa, não, Jesus é mais importante, a verdade de Deus, a Bíblia é preciosa, é sagrada, é muito mais importante. Mas na prática, ela se torna menos importante, ela fica submissa a outras coisas, porque a gente não se dedica a ela com tanto esmero, com tanta dedicação, porque na prática é mais importante outras coisas do que a palavra de Deus. E não deveria ser, porque essa revelação de Jesus a Deus, o conhecimento expresso nas Escrituras que Deus nos deu na sua palavra, é algo profundo para nós, a qual nós devíamos valorizar mais do que qualquer coisa, e que deveria ter muito mais esmero do crente para conhecer e prosseguir conhecendo o seu Senhor, que é aqui que Ele se revela, é aqui que nós vamos ter o conhecimento revelado de Deus, é aqui que nós vamos conseguir conhecer mais o Senhor, junto com a vida de oração, junto com aquilo que a palavra nos ensina, que é orar sem cessar, que é ter uma vida de devoção, a gente pensa aqui, é por ela. Então, irmãos, possamos ter isso em mente, possamos ter essa verdade profunda no nosso coração. E aquele que não conheceu essa luz, que não conheceu o seu Salvador, que não conheceu esse Cristo, que pode tirar você das obras das trevas, eu novamente falo, se arrependa e creia em Cristo, porque Ele é a luz do mundo. Ele é que pode tirar você da condição de pecador, e Ele é o único que pode fazer você filho de Deus. Nada mais pode, somente por meio de Cristo nós somos adotados por Ele, para a glória dEle. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que possamos diariamente meditar nela e continuar buscando o Senhor diariamente. Que nós não venhamos a desprezar as verdades bíblicas, que a realidade bíblica de o Senhor ser Deus, de o Senhor ser Senhor de tudo, de o Senhor ser o Criador de tudo, possa ser algo presente no nosso caminhar. Não ser uma verdade teórica, que fica preso a um dia da semana. Domingo eu me lembro que o Senhor é Deus. Domingo eu lembro que o Senhor é a plena revelação do Pai. Domingo eu lembro que tenho a Bíblia em casa. Domingo eu lembro que eu tenho que orar. Não, Senhor. Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para a santidade, para uma vida irrepreensível diante do Senhor todo dia, porque o Senhor é o Deus não só do domingo, o Senhor é o Deus de todos os dias, o Senhor é o nosso Deus em cada momento da nossa vida, em cada passo e respirar nessa existência. O Senhor sabe, o Senhor conhece e o Senhor continua sendo o nosso Deus, no trabalho, na faculdade, em casa, em qualquer ambiente que estejamos, até no nosso mais íntimo pensamento, Senhor, que nós devemos imaginar que ali estamos só, que ali é um ambiente que estamos sozinhos, isolados de todos,
Não estamos, Senhor. O Senhor está também nesse ambiente da nossa mente, do nosso coração, dos pensamentos mais profundos. O Senhor vê, o Senhor conhece, o Senhor está lá. Então, Senhor, nos ajuda a lembrar disso diariamente. Que não venhamos a perder o foco da Tua cruz, da Tua graça. Nos abençoa, nos ajuda a viver uma vida diferente, Pai. Diariamente. Vivendo essa realidade da cruz, vivendo a realidade do Evangelho. Sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor é a plena revelação do Pai. E por causa de Ti, Senhor Jesus Cristo, fomos adotados. E assim podemos chamar filho e clamar Abba Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, a Tua igreja, a todos nós, a caminhar nessa verdade. E aqueles que não Te conhecem, aqueles que não creram em Ti, o Senhor possa converter estes corações a Ti. E eles possam confessar o Senhor como o Senhor e Salvador de suas vidas, se arrependendo dos seus pecados, das suas obras más, e caminhando para Ti, a verdadeira luz, que é Jesus. Muito obrigado, Senhor, ser conosco durante esse dia, durante todos os nossos dias, claro, e à noite também nos abençoa para o culto de logo mais. Traz a Tua igreja, traz o povo para Te adorar e Te glorificar em cada área da vida. Em nome de Jesus, amém.